Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do Reabilita News. Se você já ouviu falar sobre próteses faciais removíveis, com certeza já se deparou com a classificação de Kennedy. Esse sistema simples ajuda a organizar os tipos de edentulismo e facilita o planejamento das próteses. Afinal, no arco parcialmente desdentado, há mais de 65 mil possibilidades de modificações, considerando as variações entre dentes remanescentes e espaços edêntulos. Diante dessa diversidade, percebeu-se a necessidade de agrupar casos semelhantes para facilitar a comunicação entre profissionais da área. Mas, como é que funciona essa classificação? Por que ela é tão usada e como podemos aplicá-la na prática? A classificação de Kennedy foi criada para facilitar o planejamento das próteses faciais removíveis. Ela é uma classificação topográfica que se baseia na posição dos dentes ausentes e é dividida em 4 classes principais. Agora vamos ver cada uma dessas classes com exemplos. A classe 1, também chamada de edentulismo bilateral posterior, é quando o paciente perdeu os dentes posteriores nos 2 lados da arcada. Como não há dentes posteriores para suporte, a prótese será dentomuco-suportada, ou seja, apoiada nos dentes remanescentes e na mucosa. Essa classe é uma das mais comuns na prática clínica. Já na classe 2, ou edentulismo unilateral posterior, a diferença é que a perda de dentes ocorre apenas de um lado. O princípio é o mesmo da classe 1, mas o desnível entre os lados pode afetar a estabilidade da prótese. Aqui, a adaptação e o planejamento do desenho protético são essenciais. A classe 3 da classificação de Kennedy é edentulismo intercalar, pois o espaço edêntulo está entre dentes remanescentes. Isso permite que a prótese seja dentossuportada, sem a necessidade de apoio na mucosa, diferentemente das classes 1 e 2, que são dentomuco-suportadas. Ou seja, sempre que houver dentes, tanto à frente quanto atrás do espaço desdentado, o edentulismo será considerado intercalar, garantindo melhor estabilidade e retenção para a PPR. Agora, vamos para a última classe, a classe 4. Nesse caso, o paciente perdeu os dentes anteriores, o que afeta tanto a estética quanto a função mastigatória. É preciso se atentar também ao fato de que esse espaço edêntulo deve estar medialmente, ou seja, localizado na linha média da arcada, sem dentes remanescentes à frente dele. Esse tipo de edentulismo pode ser um grande desafio, pois exige um bom planejamento para garantir retenção e estética natural. Agora, e se o paciente tiver mais de um espaço edêntulo? A gente usa o termo modificações. Se for classe 3, mas o paciente também tiver outra área desdentada posterior, dizemos classe 3, modificação 1. Simples, né? Sempre numeramos as modificações conforme a quantidade de áreas adicionais daquele paciente. Até aqui, vimos como classificar os espaços edêntulos com Kennedy. Mas tem um detalhe muito importante. Existem regras para essa classificação. Essas regras foram criadas por Applegate, um pesquisador que percebeu que algumas situações poderiam gerar confusão na aplicação da classificação de Kennedy. Vamos dar uma olhada nelas? A primeira regra é básica, mas essencial. A classificação deve ser feita depois de todas as extrações planejadas. Ou seja, se um dente será removido, você só pode definir a classe após a extração. Isso evita erros, porque um espaço edêntulo que não existia antes pode mudar a classificação final. A regra 2 diz: só um espaço define a classe. Se o paciente tem mais de um espaço edêntulo, apenas o principal vai definir a classe. Todos os outros são chamados de modificações. Por exemplo, se há um espaço posterior bilateral e um pequeno espaço anterior, a classificação principal será a classificação 1 com uma modificação. Na regra 3, o número de modificações depende dos espaços, não dos dentes. E aqui vai um detalhe importante. O número de modificações não tem nada a ver com quantos dentes faltam, e sim com quantos espaços edêntulos existem. Se um paciente perdeu 2 dentes em um espaço e em outro perdeu 4 dentes, ambos têm apenas uma modificação. Já a regra 4 determina que a classe 4, que é a perda anterior bilateral, nunca pode ter modificações. Se houver outro espaço edêntulo além da região anterior, a classificação muda para classe 1, 2 ou 3 com modificação. Já a regra 5 diz que a extensão do espaço edêntulo não altera a classe, ou seja, não importa quantos dentes faltam no mesmo espaço, a classe permanece a mesma. Se um paciente perdeu os primeiros molares e outro perdeu os segundos pré-molares, ambos continuam sendo classe 1. A regra 6 determina que os terceiros molares só entram na classificação se forem usados para suporte da prótese.
Se o dente for extraído ou está incluso, ele simplesmente não é considerado na avaliação. Na regra 7, se o segundo molar não tiver um dente correspondente ou antagonista na arcada oposta, ele não entra na classificação. Isso porque ele não participa da mastigação, então a sua ausência não vai afetar o planejamento da prótese. Por fim, na regra 8, cada arcada deve ser classificada separadamente. O paciente pode ter uma classe 1 na arcada superior e uma classe 3 na arcada inferior, e é assim que deve ser classificado. Agora que você já sabe todas as 8 regras de Applegate, fica muito mais fácil aplicar a classificação de Kennedy corretamente. Vamos recapitular rapidinho? Na regra 1, classifique só depois das extrações. Regra 2, só um espaço edêntulo define a classe. Regra 3, o número de modificações depende dos espaços e não dos dentes. Regra 4, da classe 4 nunca tem modificação. Regra 5, o tamanho do espaço não muda a classe. Regra 6, o terceiro molar só conta se for utilizado. Regra 7, o segundo molar só conta se tiver um antagonista. E na regra 8, cada arcada tem sua própria classificação. Agora que você já conhece a classificação de Kennedy e as regras de Applegate, vamos reforçar uma dica rápida para nunca mais esquecer. Lembre-se sempre, o espaço edêntulo mais posterior manda na classificação. E se houver mais de um espaço edêntulo, nós utilizamos as modificações. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo e revê essa parte. E claro, comenta aqui embaixo que eu te respondo. Além disso, curta e se inscreva no nosso canal para continuar recebendo os conteúdos do Reabilita News. Bom, até o próximo vídeo!